Então sejam bem-vindos, né? A gente aí depois de 2 semanas sem aula, né? Então acabou que, na verdade, 2 domingos sem aula, que aí dá mais de 15 dias, a gente está retomando aí várias questões, né, acontecendo. A gente teve aí feriadão, teve viagem, teve um monte de coisa. E eu decidi que a gente tem que pegar firme agora em Apocalipse, senão a gente não termina até o fim do ano, gente. Tá faltando poucos domingos para o fim do ano, a gente precisa terminar, né? E a gente está entrando agora, a gente vai entrar numa parte muito legal de Apocalipse, que assim são coisas muito interessantes, são as coisas mais faladas de Apocalipse, né? Por exemplo, hoje a gente já vai ver a questão da besta, né? As bestas do Apocalipse. Então a gente tem besta lá no capítulo 11, a gente tem besta no capítulo 9, a gente tem besta no capítulo 13, 14, 17 e assim por diante. Então a gente vai ver várias coisas legais. Então agora, como eu já disse na aula passada, o capítulo 12, ele é o início do fim. É como se ele fizesse um grande resumo do que é o grande conflito, né? E a partir daí nós fôssemos então repetindo e ampliando, repetindo e ampliando. Então, por exemplo, hoje nós vamos começar vendo quais são as armas que o dragão lança mão para ir atrás da mulher. Então, a gente vai realmente vendo algumas coisas muito interessantes do que a gente viu em Apocalipse 12, porque a gente viu que o dragão ele tenta pegar o filho da mulher, né, aquela mulher que estava grávida, pronta para dar à luz. A gente sabe que esse filho é Jesus. Ele não consegue, o filho é arrebatado ao céu, Satanás é expulso do céu e ele se volta para a terra para perseguir a mulher. E aí ele tenta perseguir a mulher e lá no Apocalipse 12 fala que ele persegue a mulher, né? E aí a gente vai ver de que formas ele perseguiu essa mulher, de que forma ele vai continuar perseguindo o restante da descendência da mulher até o fim dos tempos. Então a gente vai começar essa parte hoje. E a gente vai começar, nós vamos começar fazendo uma oração, eu vou orar com vocês. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque vemos o teu amor e a tua misericórdia na tua revelação, na tua palavra, Pai. Sim, nós sabemos que a Bíblia é a tua palavra e nós queremos cada vez mais entendê-la e tirar dela lições que são importantes para a nossa espiritualidade, para a nossa comunhão contigo e para que também possamos enfrentar os últimos momentos dessa terra. Obrigada por Amém. tudo, esteja com cada um de nós, que o teu Santo Espírito, por favor, nos dê sabedoria, entendimento e lucidez neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui essa tela que é a tela da nossa aulinha de hoje, né? Então a gente está aí com Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, nós temos duas bestas: a besta do mar e a besta da terra. Eu fiz questão de separar, não tive pretensão de colocarmos as duas bestas num só dia, porque eu acho que fica muita coisa. Então, se a gente vê com mais tranquilidade, sem correria, vai ser melhor. Então, a gente vai ver hoje a besta da terra e no próximo domingo nós vamos ver a besta. Oh, desculpa, hoje nós vamos ver a besta do mar e no próximo domingo nós vamos ver a besta da terra, ok? Então, se a gente entender bem essa besta aqui, vai ficar super fácil entender a próxima besta, né? E a gente vai falar besta aí essa aula aí inteirinha, mas vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que é o Apocalipse 13. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender
é que o Apocalipse 13 ele é uma continuação do Apocalipse 12, né? Então lembra que a gente acabou de comentar. Apocalipse 12, ele é um grande resumo do grande conflito, né? Satanás faz guerra no céu, tem uma mulher que está pronta para dar à luz, essa mulher dá à luz a um filho, esse filho nasce, esse filho é arrebatado ao céu, e aí essa guerra no céu ganha uma questão importante, que é a expulsão definitiva de Satanás, que quando ele é expulso definitivamente, vem aquela música linda que a gente tem em Apocalipse 12, né? Mas o fim dessa música tem uma notícia meio trágica pra gente, porque essa música diz, ai, né, da terra, porque Satanás está irado e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então Satanás ele começa a perseguir a mulher. Nas versões, nas traduções da Bíblia em português, essa parte final do verso 17, ela está no verso 17. Então vamos ler Apocalipse 12, verso 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ponto e vírgula, ok? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, essa parte que ele se pôs em pé sobre a areia do mar, aqui quem se põe em pé sobre a areia é o dragão, não é João, é o dragão que se põe em pé sobre a areia do mar. Nas versões, nas traduções em português, eu pesquisei algumas, tá tudo no capítulo 12. Mas se você pegar as traduções em inglês, esse pedacinho que ele se põe em pé sobre a areia do mar está já no capítulo 13, é a primeira parte do capítulo 13, ok? Isso porque a Bíblia original, né? Aqui as nossas todas, a gente tem as traduções João Ferreira de Almeida e o resto são versões da João Ferreira de Almeida. Então, João Ferreira de Almeida pegou essa parte e colocou no capítulo 12. King James, que é a origem de todas as traduções para o inglês, ela coloca isso no capítulo 13. Então, nas versões em inglês, você vai ver que o dragão se põe em pé sobre a areia do mar no capítulo 13. Mas, então, é assim: o que é o capítulo 13? É a descrição de como o dragão avança na sua guerra contra a mulher e seus descendentes. Então, esse dragão tá irado. E o que que ele faz a partir dessa ira? Ele se põe em pé sobre a areia do mar. E o que que ele vai convocar, né? Quais os poderes que ele vai convocar para travar essa guerra, ok? Então, esse é o capítulo 13. Vai mostrar esses poderes aqui. O que a gente vê também, bem interessante, é a divisão do capítulo. Então, do verso 1 ao 4, a gente vê a introdução da primeira besta, que é a aliada de Satanás. Do versículo 5 ao 7, a gente tem uma identificação adicional da besta do mar. O verso 8, ele é como se ele fosse um interlúdio, tá? Que introduz o conflito final. E do 11 ao 18, a gente tem a apresentação da besta da terra, e a besta da terra ela tem um papel essencial no conflito final. A besta da terra, gente, ela ainda não se manifestou. Ela se manifestará. E quando ela se manifestar, ela vai ter um papel essencial no fechamento de todas as coisas, na guerra final contra o descendente da mulher. Então, o capítulo 13, do 11 ao 18, é realmente essa descrição do período da história final da Terra, tá bom? Então, vamos lá entrar no nosso capítulo 13,
Vamos ler o verso 1 e 2 para a gente ver a apresentação, então, da nossa primeira personagem aqui do capítulo 13. João, né, ele começa dizendo aqui pra gente: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ok? Vamos prestar atenção que João faz uma descrição fantástica. O dragão está em pé sobre a areia do mar, mas dá a impressão pra gente que João está em algum lugar vendo essa cena toda. Porque ele vê emergir do mar uma besta. E assim como algo que vai saindo da água, João começa vendo pela parte de cima, gente. João não descreve a besta pelo pé, ele descreve isso pelo topo. Ele vai vendo sair assim pedaço por pedaço, sabe, da besta. Então ela tá saindo da água, obviamente vai sair primeiro os chifres, né, e as cabeças, depois o corpo, as patas, e aí ele começa a descrição. A palavra em grego aqui para besta é therion, ok? Que é uma palavra em grego que pode indicar animal silvestre, uma besta selvagem, um ser de natureza bestial, um monstro, ok? E a gente vê que aqui é um monstro, um ser de natureza bestial, porque João descreve um bicho que é sem pé nem cabeça, porque ele na verdade tem tudo misturado e a gente vai entender por que ele tem tanta coisa misturada, ok? Então, o que é besta em profecia apocalíptica, tá, gente? O que é besta? O que é esse monstro na profecia apocalíptica? A besta na profecia apocalíptica, ela é sempre símbolo de um poder político misturado com poder religioso, porque Satanás usa esse poder político e opera através dele. Então, quando a religião, quando um poder político exerce, reivindica para si autoridade religiosa, esse poder é besta, ok? Por isso, nós adventistas do sétimo dia somos a favor do que se chama Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado que ele não advoga em nome da religião. Veja bem, falar de Estado laico não é a mesma coisa de falar de Estado ateu. Não é que nós entendemos que o Estado não deve acreditar em Deus, não é isso. É que o Estado não deve promover religiosidade. Não é papel dele, né, imprimir religiosidade no povo, ok? Então vamos lá. Então essa besta, ela emerge do mar. E o que a gente tem no Antigo Testamento de bestas que emergem do mar? Sim, porque essa figura, gente, tudo que vocês pensar que tem Apocalipse existe no Antigo Testamento de alguma forma. Nós vamos ler aqui 3 versos que mostram pra gente que já no Antigo Testamento animais monstruosos vindo do mar eram uma representação de inimigos do povo de Deus. Então vamos lá para Isaías 27, verso 1. Isaías 27, verso 1. Diz assim, olha: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar.
Então a gente já vê Deus imprimindo um castigo sobre um monstro que habita o mar. Por quê? Porque depois aqui ele vai descrever que esse monstro, né, era uma perseguição para o povo de Israel. Lá em Ezequiel, essas não são as únicas passagens, tá, gente? Eu peguei só para a gente ter um demonstrativo. Ezequiel 32, verso 2, Deus está falando contra o Egito. Vocês sabem que o Egito é, assim, um grande inimigo do povo de Deus, né? Foi em diversas situações ao longo da história do povo de Israel. E aí, em Ezequiel 32, verso 2, Ezequiel diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Fostes comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Então aqui o Egito é comparado a um crocodilo nas águas. Então a gente vê aqui que isso tem a ver com os monstros. E claro que a gente não poderia deixar de citar o emblemático capítulo 7 de Daniel, porque Daniel vê 4 grandes monstros saindo de onde, gente? Saindo do mar. Olha só, Daniel, capítulo 7, verso 3. Vamos ler o verso 2 para vocês verem que é uma visão, né, que ele está tendo. Ele diz assim: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha aqui que quando João vê essa besta sair, gente, João já sabia, tá saindo mais um inimigo do povo de Deus. João entendeu perfeitamente o que ele estava vendo, porque João tinha estudado o livro de Daniel. João conhecia o livro de Daniel, ele conhecia o livro de Isaías, livro de Ezequiel. Então ele pensa, se eu estou vendo um animal grotesco, uma besta, um monstro saindo da água, esse monstro é inimigo, ok? E aí nós temos que entender então por que sai do mar, né? E lá no capítulo 17 de Apocalipse, fala pra gente o que representa esse acúmulo de água, né? Então, em profecia, o que significa sair do mar? Vamos ler Apocalipse 17, verso 1 e o verso 15, ok? 17, verso 1 e verso 15. Em 17 a gente tem uma outra besta que vai ser descrita também, mas isso é obviamente uma aula para depois. Ele diz assim, olha: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Ok. Lá no verso 15, vamos ver o significado das muitas águas. Ele diz assim: Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então veja bem, uma besta que sai do mar é o quê? É um poder político com intervenção religiosa, é político misturado com religioso, ok? Que ele emerge de um lugar populoso, muitos povos, muitas línguas, muitas nações. Então já vamos pensando aí que esse poder não surgiu em qualquer lugar. Ele tem que ter surgido de um lugar populoso. E lá em Apocalipse 13 diz que ele tinha 10 chifres. E lá em Apocalipse 17, já que a gente está aqui no 17, vamos ler o verso 12, porque o verso 12 explica o que são os 10 chifres.
Ele diz assim, ó, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, aqui é uma explicação do capítulo 17, mas a gente já entende que chifre é poder político. Então, essa besta tem poder político, ok? E ela tem 7 cabeças. Por que 7 cabeças? Cada cabeça, gente, é designando ali um reino. A gente vai entender melhor na próxima figura. Por que que 7 cabeças equivale a um reino, ok? A um grande império, vamos dizer assim, ok? E são 7 porque você vai ver tanto em Apocalipse 13 agora, como em Apocalipse 17, que são 7 os impérios que dominaram sobre o povo de Deus ao longo da história, ok? Então, ao longo da história, Satanás usou 7 grandes impérios para subjugar o povo de Deus. Então, a gente tem Egito, Assíria, em ordem de tempo, tá, gente? Do mais antigo para o mais recente. Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal, ok? Então são 7 cabeças e 10 chifres, e esses chifres eles têm coroas. Você vai ler lá no Apocalipse 13 que eles têm diademas. Vamos lembrar a diferença de coroas no Apocalipse. A gente tem a coroa diadema, que é uma coroa real, ok? É uma coroa de autoridade real. E nós temos a coroa Estéfanos, que é a coroa de vitória. A coroa dos santos é Estéfanos. A coroa de Cristo é diadema, mas Satanás, o dragão, também ele tem as 7 diademas, ok? E aqui a gente vê a besta também usando diademas. Por quê, gente? Porque lá no verso 2 fala que o dragão deu para essa besta o poder, o trono e a autoridade. Então, de quem que essa besta herda essa autoridade dela? Do dragão. O dragão comunica a ela essa autoridade. Então, ela e o dragão, ó, é unha e cutícula, é farinha do mesmo saco, eles são um, né? Outra coisa importante, você vai ver que ela é igualzinha, ela tem uma descrição, desculpa, não é igualzinha, ela tem uma descrição que é igual a do dragão lá do Apocalipse 12. No Apocalipse 12, verso 3, vire aí algumas páginas da sua Bíblia, uma só, talvez. É porque eu tô na Bíblia virtual, tive que rolar 2 pedacinhos. Mas Apocalipse 12, verso 3 diz assim: vi um grande sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, e nas cabeças 7 diademas. Então a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres, igualzinho o dragão. Então é pai e filha, tá bom? Só para a gente entender aqui que o dragão dá autoridade para essa filha dele, tá? Então vamos ver de onde foi tirado toda essa significação das figurinhas dessa besta. Então, gente, aqui do lado esquerdo da tela, vocês têm então a besta do mar, tá? Que é essa besta que a gente acabou de ver a fotinha dela. Então, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, ela tem boca de leão, aparência de leopardo, pés de urso. De onde saíram todas essas aparências? Gente, essa aparência ela sai dos animais de Daniel 7. Lembra que a gente acabou de ler Daniel 7, verso 2 e 3, que Daniel, nas visões da noite,
ele vê o grande mar agitado e ele vê 4 animais diferentes uns dos outros saindo do mar. E o que que Daniel vê? O primeiro animal que Daniel vê, gente, é o leão. Esse leão tem asas, ok? Então, leão, olha o leão sendo representado ali no rostinho, né? Na boca da nossa besta do mar. O segundo animal que Daniel vê é o urso, tá, gente? E o urso tá representado nos pezinhos da nossa besta, tá? Na besta do mar. O terceiro animal que Daniel vê é um leopardo. Esse leopardo tem 4 cabeças, tem 4 asas e o corpo da besta do mar é o corpo de um leopardo. O último animal que Daniel vê é um animal que ele não consegue descrever, ele chama de animal terrível e espantoso, e esse animal ele tem 10 chifres, ok? E olha os chifres aqui. Então você vê que eu coloquei aqui os coloridinhos correspondentes. E o que que significam esses animais lá em Daniel 7? O leão com asas representa a Babilônia. O urso representa o Império Medo-Persa, o leopardo com as 4 cabeças representa o Império Grego e as 4 cabeças representam os 4 generais que deram origem ali, né, a 4 impérios e depois se sobressaem somente 2. E a gente tem o animal terrível, espantoso, que pisa por tudo, né, destrói todas as coisas por onde ele passa, e ele tem 10 chifres, e lá no meio desses 10 chifres surge um que destrói outros 3 e uma loucura. Mas o que que acontece? Se você somar o número de cabeças das bestas de Daniel 7, você vai ter 7 cabeças e você tem 10 chifres, que é o mesmo número de cabeças da besta do mar e o mesmo número de chifres. O que que João está contando para mim e para você? A besta do mar, ela é um amontoado de todos os impérios que já fizeram mal ao povo de Deus. Ela vem como uma personificação de todos esses impérios e ela vem com força total. Entendeu? Então ela é a união de Babilônia com Medo-Pérsia, com Grécia, com Roma, e ela vem para derrotar mesmo, e a gente vai ver o que que ela faz, tá bom? Então aqui a gente já vê que João não inventou um negócio não. E quando João, gente, viu isso aqui, vocês acham que João nunca leu Daniel 7? João já tinha lido Daniel 7 e João deve ter ficado assim. Ele pensou: meu pai, as bestas se uniram todas e agora estão tudo em uma. E ele pensou: o negócio vai ser realmente muito terrível e vai ser muita perseguição em cima do povo de Deus, ok? E aí, a gente vai ler agora os versos 3 e 4, tá? Os versos 3 e 4 de Daniel 13. Porque em Daniel 13 a gente vê essa besta, a gente vê que ela ganhou a autoridade do dragão, tá? E vamos ler então versos 3 e 4. Diz assim: então, veja bem, tinha 7 cabeças. Vi uma das cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Olha, gente, que coisa, né? Então a gente vê aqui, já tem umas coisas esquisitas. Uma dessas cabeças recebe uma ferida mortal. Você vê que o Apocalipse 13, verso 3, ele, na verdade, do nosso ponto de vista, ele inclui passado e ele inclui futuro, tá? Porque a besta, aqui para o nosso tempo, ela já recebeu a ferida mortal. Mas a cura da ferida mortal
e a terra se maravilhando diante da besta ainda não aconteceu, ok? Começou, a cura está em processo, mas ela não é uma cura consolidada, né? A gente vê isso claramente, e a terra não está ainda maravilhada seguindo a besta, ok, gente? Então a gente tem aqui passado e futuro num versículo só, mas para João era tudo futuro. O que é que esse golpeado de morte, né? O domínio e a atividade da besta, ele cessou temporariamente é, é, por causa desse golpe. Então, isso é o golpe, é o domínio cessando, é o poder sendo retirado dela. No tempo de João, essa cabeça sequer estava em atividade, tá, gente? Nem estava em atividade. A gente vai entender isso muito melhor quando a gente vê Apocalipse 17. Porque em Apocalipse 17 a gente vai ver que tem ali uns reis que no tempo de João alguns já tinham ido, um estava em atividade e outros iriam vir. Então a gente vai entender isso melhor em Apocalipse 17. Então vamos entender primeiro quando essa ferida mortal aconteceu. A ferida mortal, ela acontece, gente, depois dos 42 meses. Porque é o seguinte, lá no verso, vamos ler o verso 5 de Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 5. Diz assim, ó: foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. Então, se ela teve autoridade para agir durante 42 meses, a ferida tem que ter acontecido cessando esses 42 meses. Foi a retirada da autoridade dela. Quem deu autoridade foi Satanás, quem constrói essa besta, quem engenha, né, todo esse plano, arquiteta esse plano é Satanás, mas essa besta tem a sua autoridade retirada. E quando foi que isso aconteceu? Em 20 de fevereiro de 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, como uma continuidade da Revolução Francesa, ele invade Roma e ele declara o fim do domínio político do papado, capturando o Papa Pio VI, ok? Então ele captura o Papa Pio VI, destitui a igreja do poder político, tanto em Roma quanto no resto da Europa, ou seja, chega desse poder religioso que nos massacra. A gente já viu a importância da Revolução Francesa, né? Nas nossas aulas anteriores, no toque lá das trombetas, a gente já viu isso, nos selos também. Mas aqui a gente vê a Revolução Francesa como sendo ali um ponto final também no poderio. É a marca final, gente, da Idade Média, é o dia 20 de fevereiro de 1798. E aí ele finalizou temporariamente a supremacia da igreja, a supremacia política da igreja, né? Roma passou a não significar nada e aí a Itália, né, passou a ser governada de uma outra forma, ok? Quando é então, e a cura dessa ferida mortal? Porque o verso 3 diz que a ferida ela foi dada, mas ela também foi curada, né? E quando é que essa ferida mortal vai ser curada? Na verdade, a cura começou, tá? Essa cura, ela é um processo. Assim como o processo de hegemonia da igreja não aconteceu do dia para a noite, levou aí, né, alguns décadas, séculos, vamos dizer assim, o processo de cura da ferida ele também não vai ser do dia para a noite. Então, o primeiro grande ponto dessa cura aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1929. Já fazem quase 100 anos que foi assinado o Tratado de Latrão entre Benito Mussolini e Pietro Cardinal,
restaurando os poderes temporais do papado. Foi instituído ali, então, o Estado, né, do Vaticano, né? E aí hoje é o menor território autônomo do mundo, é o Vaticano, né? Ali alguns metros quadrados, até ali hoje, mas não prestei atenção. Mas ali é o menor estado com poder político do mundo, ok? Lá o Estado não é laico, né, gente? Lá o Estado é governado por uma entidade religiosa, vamos dizer assim. E isso marcou, então, também o começo dos papas sendo vistos como chefes de Estado, viajando o mundo inteiro, visitando outros países, e a gente viu isso aí ao longo das últimas décadas crescer. Mas a ferida mortal não foi curada ainda. Por quê? Porque a terra ainda não se maravilhou e ainda não está a terra toda seguindo a besta. Isso vai acontecer e a gente vai ver como que isso vai acontecer com a besta que emerge da terra, ok? A besta que emerge da terra, ela tem um papel é, essencial na cura da ferida mortal. É ela que restaura, faz a restauração final da ferida mortal, ok? Então a gente já viu que a ferida mortal então aconteceu em 1798, que também é o momento que marca o início do tempo do fim, né? Depois dos 42 meses, ok? Então vamos ver aqui. Eu achei muito interessante, muitos autores fazem essa comparação. Essa foi a comparação mais detalhada que eu já vi, e eu coloquei aqui em forma de tabelinha porque fica bem visível, né? A gente não vai ler essas passagens. Mas a besta do mar, gente, ela é uma contrafação de Cristo. O que é contrafação? É tudo que Satanás cria para ocupar o lugar de Deus, ok? Então, a besta do mar é uma contrafação de Cristo. Como que a gente sabe? Olha só, quando Cristo diz assim: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê ao Pai. A besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Eu escrevi coroas, mas é chifres aqui, tá, gente? Deixa eu corrigir. E 10 chifres, assim como o dragão, né? O que sugere também que quem vê a besta vê o dragão, tá bom? Então, ela e o dragão são um. Cristo recebe a autoridade de Deus e o dragão, ele deu autoridade à besta, ok? Jesus, como que ele inicia o ministério dele? Após o batismo dele, que ele sai das águas. Quando ele sai da água, o que Deus fala de lá de cima? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso marca o início do ministério de Cristo na terra. O início do ministério da besta é também com a besta emergindo do mar. O Apocalipse descreve Cristo como tendo muitos diademas, a besta tem 10 diademas ou 10 coroas. Jesus é descrito lá em Apocalipse 5 como cordeiro, né, que possuía chifres, ok? A besta também possui chifres. Chifre, vamos lembrar que é sinônimo de autoridade política, ok, gente? Autoridade é poder, tá? O ministério terrestre de Jesus durou 3 anos e meio e o período da atividade da besta é de 42 meses, né? Que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é uma contrafação do período do ministério de Cristo. Jesus sofreu morte e ressurreição e a besta também, ela tem uma ferida mortal e a ferida mortal é curada. Depois que Cristo ressuscita, ele é adorado e ele diz que ele tem toda a autoridade. A gente vê a coroação dele em Apocalipse 5, depois da ressurreição. E a gente vê também que a besta do mar, ela recebe adoração,
né, depois que a ferida mortal é curada, ok? E um dos nomes de Cristo é Miguel, que é uma pergunta, que é quem é como Deus? É uma pergunta que, na verdade, ecoa em inúmeras passagens do Antigo Testamento. Quem é como Deus? Mas qual é a pergunta que ecoa sobre a besta? Quem é semelhante à besta? Então você percebe que Satanás ele vai fazendo imitações. A besta, ela sempre tenta pegar a prerrogativa divina, a adoração para si, ok? É por isso que ela faz uma contrafação de Jesus e a gente vai ver que durante os 42 meses ela justamente tentou substituir o ministério de Cristo no santuário celestial na mente das pessoas, ok? Então vamos lá, vamos para os versos de 5 a 7, os versos de 5 a 7 de Apocalipse 13, para a gente ver as atividades da besta, ok? Vamos ver quais são as atividades que a besta exerce. Vou dar minha perna aqui. Então, 5 a 7 de Apocalipse 13 diz assim: foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então você percebe que essas atividades aqui da besta, elas são as mesmas atividades que são feitas pelo chifre pequeno lá de Apocalipse, de Daniel 7, desculpa. Vamos ler Daniel 7, vamos ver o que o chifre pequeno faz. O chifre pequeno, gente, ele surge da cabeça do animal terrível e espantoso, tá? No verso 8, diz assim, olha, Daniel 7, versos 8 e 25. Diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolências, que falava com insolência. Verso 25. O que o chifre pequeno vai fazer? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, gente, o chifre pequeno de Daniel 7 é a besta do mar. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, nós já vimos que é o mesmo período, né, de tempo na história da Terra. É o mesmo período de tempo que aparece lá em Apocalipse 11. Lembra que fala que as 2 testemunhas profetizam vestidas em panos de saco, né? Por 1260 dias, por 3 anos e meio. E aqui, gente, é esse período, é o período do totalitarismo, da hegemonia, né, desse poder político-religioso que dominou a Europa, né, durante toda a Idade Média. Se você também pegar a igreja cristã ortodoxa, tá, que dominou ali o Oriente Médio durante essa parte, você também não vai encontrar ações diferentes. As ações foram iguais, tá? Então, os poderes, esse poder político religioso que dominou o mundo de 538 a 1798, ele, por assim dizer, ele é tanto o chifre pequeno como a besta do mar. Mas a gente vai ver também que ele é outro poder
que está lá em Tessalonicenses. E tem uma coisa muito importante que nas cabeças da besta tem nomes de blasfêmia. E diz que ela blasfema contra Deus. Então, o que é blasfemar? O que é a blasfêmia? Ok, gente? Vamos ver João. A gente tem no Novo Testamento as indicativas do que é a blasfêmia. João 10, verso 33. Nosso primeiro verso. João 10, verso 33. Que diz assim, olha: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos. Isso é o que eles estão falando para Jesus, tá, gente? E sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, né? Então, quando ele diz isso aqui, gente, vem lá de João 10, verso 30, que ele diz: eu e o Pai somos um. E aí, quando ele diz que ele e o Pai são um, ele diz: nós vamos te apedrejar porque você está se fazendo igual a Deus, você está se fazendo Deus a si mesmo. Vamos ver outros versos em Mateus, porque em Mateus também tem uma situação que aconteceu como essa. Mateus 26, versos 63 até 65. 63 até 65 diz assim. Aqui Jesus está no julgamento dele em frente Caifás, tá? E aí diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que agora ouvistes a blasfêmia. Ou seja, quando Jesus afirma: você disse, eu sou o Cristo, e você vai me ver assentado, né, o Filho do Homem assentado à direita de Deus, aí ele diz que Jesus blasfemou. Então, o que é blasfêmia? Se fazer Deus, se fazer igual a Deus, pegar o lugar de Deus. E tem mais uma que está lá em Marcos 2,7. Marcos 2,7 que diz assim. Marcos 2 aqui, gente, é a cura daquele paralítico lá de Cafarnaum, tá? Quando aqueles amigos aqueles 4 amigos levam aquele paralítico e abrem o telhado, que eles descem o rapaz, Jesus olha para ele e fala assim: filho, estão perdoados os teus pecados. E aí, eles pensavam dentro deles: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Olha só, gente, isso aqui é muito importante, porque a Roma Papal, durante a Idade Média, ela assumiu para si a prerrogativa de perdão de pecados. Nós sabemos isso, né? Então, assim, o Papa, ele se torna o vicário filho de Deus, né? Ele é a representação de Deus na Terra e ele quem absolve dos pecados, né? Quando uma pessoa faz uma confissão, que o padre orienta, ele fala: eu te absolvo. Então a absolvição aqui está vindo através de um religioso e não através de Deus. E quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então aqui a gente vê uma das blasfêmias que se cometeu, né? Tirar de Cristo, a gente estuda isso muito legal quando a gente estuda Daniel 8, que a gente entende que esse poder, ele tentou tirar o que a gente chama de contínuo, que é a intercessão contínua de Cristo, mas ele tirou aonde? Da mente das pessoas,
do coração das pessoas. Ele diz: olha, você agora vai ser absolvido pela igreja, é a igreja que absolve. Então a igreja absolvia através de venda, através de pagamentos de promessa, através de castigos físicos, né? Então a igreja é que tinha a prerrogativa de perdoar, de salvar. Não existe salvação fora da comunhão, né? Por isso que era um negócio tão horrível a pessoa dizer que ela foi excomunhada, né? Ela foi retirada da comunhão, é como se ela tivesse completamente perdida. Então a gente já entendeu que blasfêmia, esses nomes de blasfêmias é a pretensão de igualdade com Deus, que a gente vê que são as atividades que a besta exerceu durante a Idade Média, não está exercendo no momento, ok, gente? Não, a gente não tem um poder é, hoje a igreja ela não exerce um poder político sobre o mundo todo, ela tem influência, que é diferente de poder, de comando, ok? E a gente entende, então, que vai chegar um momento em que a igreja vai restaurar esse poder. Porque no que consistia esse poder? Esse poder era o poder de legislar, de dizer o que era a palavra de Deus e o que não era a palavra de Deus, de dizer o que era lei de Deus e o que não era lei de Deus, e de, inclusive, punir, prender e matar aqueles que discordavam. Então, este foi o grande poder da igreja durante a Idade Média. Ela não só fazia leis em nome de Deus, como ela também fazia com que essas leis fossem cumpridas, e se não fossem cumpridas, as pessoas eram extensamente perseguidas. Essas perseguições, elas aconteceram em todo o mundo, né? Haja vista as perseguições que nós tivemos, inclusive, na América do Sul, depois do descobrimento das Américas, né? Os povos nativos, a gente sabe, né? Os índios do Brasil foram intensamente, assim, evangelizados, né? Vamos dizer assim, mas era quase que uma obrigação, eles tinham que abandonar as práticas deles. A gente vê isso acontecendo no Peru, né? Eu não sei, eu já visitei o Peru, mas você vê assim que todos os templos para a lua, para o sol, eles eram destruídos e no lugar se construíam ali igrejas, monastérios com as mesmas pedras que eram feitas o templo, e eles usam inclusive alguns elementos ali, por quê? Porque eles vieram realmente trazendo e impondo uma religião. E a gente sabe que no México e no Peru a gente teve uma inquisição extremamente forte, tá, gente? Assim, bem severa mesmo, de perseguir, de matar mesmo, ok? Então, isso é uma coisa que a gente. Isso é história. A gente não precisa nem se gastar muito tentando provar que é alguma coisa. Lá em Apocalipse, vamos lá. Em Apocalipse 13, verso 6, nós lemos que essa besta, ela tem boca, né, que fala blasfêmias contra Deus, ela difama o tabernáculo e ela difama também os que habitam no céu. Quem são esses que habitam no céu? Lembra que a gente já estudou várias vezes o que é em Apocalipse, o significado daqueles que habitam sobre a terra? A gente já viu que os que habitam sobre a terra são aqueles que não adoram a Deus, que são aqueles que perseguem o povo de Deus. Então, os que habitam no céu não são pessoas que estão morando lá, mas são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então,
Aqui no Apocalipse, eles separam esses dois grupos de pessoas. E o verso 6, ele fica em oposição ao verso 8. Porque no verso 6, os que habitam nos céus estão sendo perseguidos e estão sendo difamados, ok? E no verso 8, a gente vê que os que habitam sobre a terra estão adorando a besta e a sua imagem. Então a gente vê aqui que existe uma contraposição. Então, os que habitam no céu é um contraste com aqueles que habitam sobre a terra e adoram a besta, ok? Tem outra passagem que é no Novo Testamento, que é uma passagem de Paulo, tá, gente? Que Paulo descreve com muita maestria esse poder que iria ocupar, né, e exercer domínio sobre a terra durante muito tempo. E aí nós vamos ler essa descrição de Paulo, tá? Porque Paulo, ele estava falando sobre a volta de Jesus, mas ele explica, olha, a volta de Jesus não vai acontecer sem que antes aconteça uma coisa muito importante. E aí Paulo faz essa revelação. Com certeza João conhecia também essa carta de Paulo, né, gente? Vamos lembrar que João está escrevendo aqui mais ou menos isso uns 50 anos depois que Paulo deve ter escrito, uns 45 pelo menos anos depois que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, tá? Vamos ler então 2 Tessalonicenses, versos 2, de 1 a 12. Ele diz assim, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí ele vai descrever o que o filho da perdição faz. Ele diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. E aí ele fala mais, gente, olha o que ele fala. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha só, o iníquo recebendo a autoridade, gente, de Satanás, igual a besta do mar, com todo o poder, com sinais, com prodígios de mentira, com engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha aqui os que habitam sobre a terra sendo descritos no verso 11 e no verso 12. Então, gente, segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, é a descrição do poder, que é o mesmo poder que é o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8, ok? E é o mesmo poder que é a besta do mar, ok? É a mesma coisa, é o homem da iniquidade, tá? Então a gente viu quando foi que acabou
ou quando foi que acabaram, desculpa, os 42 meses. A gente viu isso, né, em fevereiro de 1798, quando o general Berthier prende lá em Roma o Papa Pio VI e declara extinta o poder papal sobre a Europa. Mas quando foi que esse poder começa, né? Quando é que esse poder ganha ares de poder, de hegemonia, de governo sobre toda a Europa? Uma coisa dessas, gente, nunca acontece do dia para a noite. Assim como a ferida mortal está sendo lentamente curada, a gente tem também que esse poder ele foi se manifestando progressivamente. O ano de 508 é um ano muito emblemático, porque nesse ano houve uma consolidação das pretensões de poderes políticos da Igreja Católica. Clovis havia se convertido e se batizado, se não me engano, em 496 depois de Cristo, e aí ele passa a pegar o seu exército. Clovis era um imperador francês, tá, gente? Um imperador de origem ariana, que a gente sabe que a Europa ali já era dominada pelos povos arianos. Você sabe que a Igreja Católica foi perdendo o poder por causa das invasões. Desculpa, a Igreja Católica não, me desculpem. O Império Romano perdeu seu poder por causa das invasões bárbaras, ok? E a França já era governada por os francos, e Clovis era um imperador franco, ok? E aí Clovis, os filhos dele já tinham sido batizados na igreja, ele se casou com a filha, uma princesa católica. Então os filhos dele foram batizados na igreja, mas ele meio que não dava o braço a torcer, que ele estava convertido. Finalmente, ali no ano de 496, ele se batiza e ele coloca o exército dele à disposição da igreja e ele passa a lutar contra os povos que invadiam a região de Roma. Vamos lembrar que o Império Romano foi destruído por causa da grande invasão ali, principalmente dos ostrogodos em cima de Roma, ok? A gente já viu isso lá nas Sete Trombetas, né? E no ano 508, Clovis derrota os visigodos, que eram um desses povos que ameaçavam o poderio romano. E aí ele vai essas até Roma, e lá ele recebe. Não foi Roma, gente, foi uma outra igreja. Ele vai numa igreja e ele recebe ali todas as honras, a autoridade, e ele também presta a sua reverência à igreja. Mas a ascensão do cristianismo, ela já estava vindo, né, de outros reinos. Por exemplo, Zeno, em 487, tinha eliminado os Érulos no sul da Itália. E em 534, Justiniano eliminou os Vândalos no norte da África. Tudo povos que ameaçavam o poderio. O ano 538, gente, ele é emblemático. Por quê? Porque Justiniano I, com todos esses exércitos que agora ele tinha à disposição, de todos esses reis que agora batiam continência para ele elimina os ostrogodos, tirando então essa ocupação final, né, de Roma. E aí neste ano entra em vigor o Edito de Justiniano, que ele deu a Roma o poder legal de perseguir e entregar a pena de morte qualquer um que fosse dissidente, qualquer um no império que não praticasse os dogmas da igreja católica apostólica, poderia ser então preso, torturado e morto. Então, em 538 passa a vigorar esse edito. É por isso que a hegemonia da Igreja Católica ela é conhecida como tendo entrado em vigor no ano 538 depois de Cristo, porque foi o ano
realmente que marcou o início desse decreto, ok? E obviamente esse decreto ele vai até quando? Ele vai até 1798. E nós sabemos que durante a Idade Média nada acontecia na Europa que não fosse de vontade, né, do, do Papa, né, da Igreja. E você vê que a Igreja comandava os casamentos e tudo. A gente sabe que a Inglaterra, que ali durante a Reforma, né, a gente sabe que alguns países começaram a se separar, fazer ali o protestantismo, mas eles eram extensamente perseguidos. Você vê as guerras entre a Inglaterra e a Escócia, né, é, a rainha católica da Escócia contra a rainha protestante da Inglaterra. Se você já assistiu aquelas séries de época, né, você vê que isso é uma coisa muito marcada. Os reis realmente não faziam nada se não fossem com a bênção do Papa, ok? Então, isso foram os 42 meses que foram os meses de poderio da igreja, de perseguição de todos aqueles que ameaçavam, então, não fazer a vontade da igreja, né? E aí vamos ver então o iniciozinho, o início não, né, gente? Desculpa, o final, tá? O finalzinho, estamos terminando já. Apocalipse 13, versos de 8 a 10. Então a gente já viu quem é a besta, como que ela recebe poder e autoridade, o que que ela faz com esse poder e autoridade, como que ela foi ferida mortal, tá? E a gente vai ver agora o interlúdio que marca o início ali do fim. Então, no verso 8 de Apocalipse 13, diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então veja bem, esses adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, ainda não aconteceu, tá, gente? Durante toda a história do mundo, sempre existiu uma guerra entre o bem e o mal, sempre existiu falsa adoração e verdadeira adoração. Mas a polarização final, em que não vai haver pessoas que não vão saber o que estão adorando, vai ser somente no tempo do fim. Então, no tempo do fim, aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, todos estarão adorando a besta, tá? Então esses são os que habitam sobre a terra e os outros são os que habitam no céu que vão estar sendo perseguidos, ok? Lá em Apocalipse 14, verso 6, a gente tem que é um capítulo que a gente vai estudar daqui 15 dias. A gente tem o verso diz assim, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação e tribo e língua e povo. Você vê que a besta ela recebe autoridade sobre cada tribo, língua e povo, mas o Apocalipse 14 ele dá para a gente a esperança. Por quê? Porque assim como a besta, ela recebe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, vai ter uma mensagem propagada, né, no tempo do fim, para advertir essas pessoas. O verso 7 de Apocalipse 14
fala qual é essa mensagem, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, existe uma mensagem sendo proclamada de advertência para que as pessoas deixem de adorar a besta e adorem aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. E veja bem, o nome das pessoas que não adoram a besta, ele está escrito aonde? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí o Evangelho Eterno. Então você vê que Apocalipse 13, 8, ele já introduz para a gente um pouquinho de Apocalipse 14. Mas em Apocalipse 13, 10, a gente vê aqui que se alguém leva para cativeiro vai, e se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Apocalipse 13, 10, gente, mostra dois lados só, uns sendo perseguidos e os outros perseguindo, uns sendo presos e mortos e outros que estarão fazendo essas coisas. Mas Apocalipse 13, 10 deixa pra gente uma esperança, porque a perseguição ela vai ser castigada à altura, o castigo ele vai ser proporcional à perseguição. E Apocalipse 13, 10 também finaliza pra gente com uma grande esperança, porque mesmo em meio a todo essa perseguição, mesmo em meio ao mundo inteiro adorando e prestando reverência à besta, nós temos a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, em contrapartida do verso 8, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, nós temos no fim do verso 10 a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, Apocalipse 13, ao mesmo tempo que ele mostra para a gente as armas de Satanás para derrotar os filhos de Deus, ele mostra que os filhos de Deus permanecem, né, perseveram e permanecem fiéis, tá? Então a gente termina aqui o nosso estudo sobre a besta do mar. No próximo domingo a gente vai ler sobre a besta da terra, e a besta da terra aí a gente vai ver quem é ela, quando é que ela aparece, o que ela faz, né? Qual é a atividade dela, e aí a gente vai ver tudo isso acontecendo, tá bom? A gente vai orar agora. Eu tô aqui vendo, eu acho que, não sei se é filha ou a parentezinha ali do Robson, uma gracinha. Tudo bem? Vamos então fazer oração. Vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque na Bíblia tu nos deixa revelado, Pai, as coisas que em breve hão de acontecer. Tu nos deixa também revelado que em meio a toda perseguição, Senhor, em meio aos ataques de Satanás, existe um povo perseverando, fiel a Ti. Sim, aqueles que adoram somente a Ti, Senhor, aqueles que habitam no céu. É assim que Apocalipse os descreve. Descreve como santos, como aqueles que habitam no céu, como aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pai, por favor, ajuda-nos a estar entre essas pessoas. Ajuda-nos, Pai, a ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não porque nós merecemos, Pai, mas porque o seu Filho morreu por cada um de nós e nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Nós aceitamos a Cristo como nosso único Salvador, Pai, e fazemos isso pela nossa fé. Nós recebemos a graça que há somente em Ti. Obrigado por tudo, dê-nos uma boa semana, esteja com cada um daqueles que estão aqui. Esteja conosco aqui também, em nome de Jesus. Amém.
Então, tchau. Deixa eu Boa desligar a noite, boa noite. gravação.